Olá, sejam bem-vindos a mais um M&A Expert. Eu sou Leonardo Crisotto, sócio da Zaxo M&A Partners, e hoje eu vou conversar com o José Securato, um dos maiores M&A Experts do Brasil. Ele já liderou grandes transações na área de energia, farmacêutica, mineração, e vai compartilhar toda a sua experiência aqui de mais de 10 anos à frente do Deutsche Bank, na área de Investment Banking. É um cara que sabe tudo sobre fusões e aquisições. Fique ligado e aprenda. Muito bem, então hoje eu vou entrevistar o José Securato. Seja bem-vindo, José. Oba, como vai, Leonardo? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, uma honra tê-lo aqui como nosso entrevistado. Conte pra gente quem é o Securato em 30 segundos. Puxa, em 30 segundos? Bom, em 30 segundos, o José Securato é pai de 3 meninas, marido da Camila, e trabalha com fusões e aquisições há mais de 20 anos. Trabalhei em banco de investimento internacional, passei muito tempo em Nova York, cobrindo toda a América Latina. Aí, quando eu saí do Deutsche Bank em 2013, eu fundei a Sampo Advisors, e aí a minha carreira, ela abriu um pouco seus horizontes, né? Porque eu tive muito contato com o middle market, e você explora outros setores. Comecei a trabalhar também com venture capital e fiz alguns investimentos. Depois, isso me levou a ser membro de conselho de algumas empresas, né? Eu sou membro do conselho da Brasilata, fui membro do conselho da Brasfrotas, sou membro do conselho da Sampo Escola de Negócios, e hoje eu sou membro do conselho fiscal da Cogna, antiga Croton. E mais recentemente, nesse ano, eu aceitei uma posição de CFO interino no Digio, que é um banco digital do Bradesco e do Banco do Brasil. Mas é part-time, né? Então eu passo metade da semana como CFO do Digio, o resto da semana para os meus clientes tradicionais, que eu não tinha como abandoná-los, né? A gente tem um relacionamento de longo prazo, o espírito da Sampo Advisors é um relacionamento de longo prazo. Uhum. Muito bom. Que tipo de porte ou de transação que você costuma atender na Sampo Advisors? Olha, na Sampo Advisors, a gente, a gente se libertou desse tipo de parâmetro, não tem um tamanho que a gente busca. Na verdade, eu acredito que a vida é muito curta e eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, porque você convive muito, né, numa transação. Eu quero ajudar pessoas que reconhecem o valor que a gente traz e realmente vão aproveitar do nosso know-how que complementa a experiência deles. Então, assim, um jeito melhor de dizer, eu quero trabalhar com quem quer trabalhar comigo. E isso nos levou a transações muito grandes, transações muito pequenas. Então, assim, é completamente aberto. Em termos de especialização setorial, tem alguns setores que a gente tem mais afinidade. Então, eu fui head do setor elétrico para o Deutsche Bank por muitos anos. Então, esse é um setor que eu conheço muito bem. Eu fui head do setor farmacêutico do Deutsche Bank. Então, esse é um setor que eu conheço muito bem. E depois eu continuei na SPA já como empresa que fazia as transações da Eurofarma, né? Então, trabalhei em mais de 9 projetos com a Eurofarma. A gente acabou se especializando em saúde. Eu trabalhei em algumas transações de medicina diagnóstica, né, laboratórios, e a gente estava recentemente envolvido numa transação de hospitais também. Mas, né, no dia a dia, a gente acaba sendo levado para vários setores. Eu fiz até manejo florestal, trabalhamos para a WEG, num industrial, banco digital por causa do Digio. Então, é realmente muito diversificado. A nossa contribuição é para o processo, né? Como você pensa a respeito de uma transação, quais são as suas alternativas, qual a melhor forma de estruturar, fazer o valuation. A gente fez vários valuations, isso faz parte da nossa entrega mesmo, né? E negociação dos contratos. É importante você ter um terceiro negociando
a transação, os contratos em seu nome, até para se preservar. Uhum. É muito interessante essa abordagem do não tem um target por tamanho, mas sim por afinidade com as pessoas. Isso é uma abordagem bastante diferente do que a gente costuma ver no mercado. Você conseguiria contar para a gente um caso de sucesso, algo que tenha se destacado na sua carreira, na sua atuação? Olha, a gente é engraçado, né, que ao longo da carreira profissional você tem alguns momentos que marcam a sua jornada, né? E são os momentos que realmente direcionaram, que você podia ter ido por aqui ou por ali, você resolveu ir por aqui. Então, quando você faz essa pergunta, acho que a maior parte das pessoas está muito preocupado com o glamour, né? Então, vai falar da maior transação que fez, o cliente mais importante. Assim, trabalhei em transações grandes, né? E para mim, as mais importantes, acho que foi a sua pergunta, foram aquelas que trouxeram mais significância para a minha carreira. Então, o primeiro projeto que teve essa característica foi uma série de trabalhos que eu fiz para o Banco Itaú, bem no começo da minha carreira, e que, por causa deles, eu escolhi trabalhar com Investment Bank. Isso foi em 98, né? Eu trabalhei fazendo laudos de avaliação para todas as aquisições que o Itaú fez lá atrás. Então, Fibem, Banerj, mais de 40 laudos. Depois, a outra transação que marcou a minha carreira foi um trabalho que a gente fez para Portugal Telecom. Ela era dona da Telesp Celular antes da criação da Vivo, né, que foi a fusão com a Telefônica Celular. Uhum. Trabalho, a gente fez um trabalho grande para eles e a nossa recomendação foi: não compre, não entre no leilão. Eles gostaram tanto do nosso trabalho que a gente ganhou mais 2 projetos de M&A. Um a gente perdeu para a BCP, o outro a gente ganhou e compramos a TCO, que foi uma transação de 2 bilhões de dólares. Por causa dessa jornada, desse trabalho que a gente fez para o cliente, né, de excelência, de qualidade, que levou a outros 2 mandatos, eu fui convidado para trabalhar no Deutsche Bank em Nova York, no setor de mídia e telecom. Aí várias coisas aconteceram. O próximo mandato importante foi aí em Nova York, quando eu trabalhei no leverage buyout dos ativos da Enron, né? A Enron estava em intervenção judicial e o interventor colocou os ativos internacionais para vender e a gente assessorou um hedge fund britânico num leverage buyout de 2,9 bilhões de dólares. O Deutsche colocou 1 bilhão de dólares. Essa foi uma transação também super importante para minha carreira. Depois, aqui no Brasil, eu diria que foi CPFL Renováveis, né? Eu tinha voltado dos Estados Unidos, pouca gente no Brasil me conhecia, porque eu estava nos Estados Unidos cobrindo toda a América Latina, dividindo meu tempo com o Brasil e os outros países, e eu voltei como diretor, encarregado por alguns setores, um deles o setor elétrico. Eu já tinha feito bastante coisa, né? Uhum. E eu consegui uma reunião com o presidente da CPFL, o Wilson Ferreira, que é uma pessoa muito querida. Ele conheceu meu pai, conheceu meu irmão. Então, quando eu liguei, ele me atendeu pessoalmente, e que normalmente você fala com a secretária dele. Secretário, que prazer, gosto muito do seu pai, vai ser um prazer estar aqui com você, e venha quando puder, combina aí, não sei o que lá, né? Fui super bem acolhido, mas, assim, ó, mérito do meu pai, né? Uhum. Aí, quando eu avisei no Deutsche que eu tinha conseguido uma reunião com o presidente da CPFL, e há mais de 10 anos, né, o Deutsche não fazia nada com a CPFL. Aí os meus chefes pularam de alegria, e aí fica aquela coisa meio ridícula, né? Vem o meu chefe de Nova York, vem o meu chefe de Londres, né? O chefe é o Head de Utilities Américas, queria vir na reunião. O Head de Utilities Europa queria vir na reunião. E aí cada um trouxe uma pessoa. O meu chefe aqui do Brasil, o Head de IB do Brasil, queria ir também, foi. E eu levei o meu braço direito, que era quem fez todo o trabalho, né, cara? Então, quem fez o trabalho estava na reunião. O resto era tudo, a gente chama isso de you take the whole circus and the pony show, né? Então, imagina a situação, o cara veio de Londres para São Paulo, aí depois a gente pega um carro, vai para Campinas, o outro veio de Nova York para São Paulo, aí pega o carro, vai para Campinas, chegamos em Campinas,
sala do conselho, aquela mesa enorme, não sei o que lá. Eu falei, cara, o que eu vou falar para esse cara, né? E todo mundo queria falar de duas elephant deals, né? Duas transações de mais de 2 bi que estavam acontecendo. E eu falei, não adianta eu falar dessas transações, já todos os bancos já vieram falar com ele disso, e os meus concorrentes mais competentes vêm falar disso semana sim, semana não. Uhum. A primeira reunião com ele, eu preciso impressionar, preciso ter um ângulo, né? E aí eu estudei por 3 meses, 3 meses, o setor de energia renovável. Eu usei todo o meu networking do Deutsche para entender como esse setor tinha se desenvolvido na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, como ele estava crescendo no Brasil. Consegui marcar umas reuniões com alguns developers aqui no Brasil para entender o que eles estavam fazendo e fui acumulando o meu conhecimento. Quando eu cheguei na reunião, aí eu fiz falei, o Wilson Ferreira chegou 20 minutos atrasado, e pedindo desculpas que ele estava com um dia muito atribulado, ele tinha só 20 minutos. E o gringo veio de Nova York, cara, em Londres para essa reunião, né? Falei, não tem problema, Wilson. Primeiro, obrigado por nos receber. E o que eu tenho para falar para você, eu consigo cobrir facilmente em 20 minutos. Você não pode se abalar, né, cara? Eu vim falar do setor de energia renovável. Cara, quando eu falei isso, ele se mexeu assim na cadeira, né? E surpreso, né? Uhum. Demorou mais de 1 hora. E o resultado disso foi que a gente fez o spin-off da divisão de renováveis da CPFL, criamos a CPFL Renováveis para a CPFL, fizemos a fusão com a ERSA, depois fiz mais um M&A, a gente fez o Fairness Opinion para a Previ, que estava no conselho, e a única coisa que, assim, para fechar com chave de ouro, que eu não consegui, foi participar do IPO da CPFL, que veio depois, porque tudo isso era para o IPO. A gente ficou de fora do IPO. Mas essa, certamente, é uma das transações que eu tenho mais carinho, né? Aqui na Sampo Advisors, aí tem várias, todas muito menores, mas elas, em termos relativos, foram muito mais importantes para os meus clientes, entendeu? E aí eu tenho um carinho especial por cada uma delas. Não, muito bacana você compartilhar essa história, porque mostra muito bem o papel do advisor, né? Não é só chegar e captar um mandato, né? Toda a sua preparação de 3 meses para poder participar de uma reunião, levar uma proposta diferente, tentar buscar um ângulo, um posicionamento diferente no mercado, levou você e toda a sua equipe a executar algo realmente diferenciado, né, e destacado. Muito bom, parabéns. E Obrigado. do lado oposto, tem algum caso que você gostaria de compartilhar que não deu certo? Casos de fracasso, de insucesso, que às vezes trazem até mais lições do que aqueles que dão certo, né? Você tem algum caso desse tipo? Todo mundo tem, né? Eu brinco que M&A não é mergers and acquisitions, é misery and agony, né, cara? Então, a gente está sempre lutando contra a maré. Quando está todo mundo focado em fazer a transação, todo mundo incentivado a fazer a transação, ela dá errado. Imagina quando tem alguém que não tem certeza ou quando tem alguém contra, né? E sempre tem. Então, o M&A, eu acho que é muito difícil por causa disso, né? Para uma transação de M&A, ela é tão complexa, ela envolve tantas partes móveis que qualquer coisa tira do trilho, né? Então eu tenho mais exemplos de fracassos do que de sucessos. E qualquer M&A banker que falar o contrário está Tá mentindo. mentindo. Está mentindo, não existe. Sim. Assim, não tem nenhum que eu lamente, que eu fale, puxa, que pena, ou que deu errado. Eu acho que a transação que dá certo é a transação que de fato tem que acontecer, né? E a transação que deu errado, talvez, não era para acontecer. Então, eu não tenho essa relação com os meus failed deals, né? Uhum. Você tem que coisa da vida, cara. Você sabe que eles vão acontecer. Tem alguns casos que é legal compartilhar, só para não te deixar sem resposta, né?
teve uma transação que a gente trabalhou um ano, estava no Deutsche Bank, era um descruzamento societário, né? Você tinha dois acionistas com duas empresas, eles tinham brigado, mas eles ainda tinham um convívio. Eu trabalhei quase um ano para fazer esse descruzamento, tudo certo, preços, condições, acordo de transição. Era uma pilha de documento desse tamanho, assim, consegue ver aí? Aqui? Consigo. Aham. Mais ou menos um palmo, vai. Para quem não Nossa. estiver só ouvindo, um palmo Gente, de papel, caramba. em 3 versões. A gente chegou cedo no escritório dos advogados, né, todos os documentos vistados já, porque o advogado das duas partes tem que vistar para certificar que é o documento que a gente negociou. Sim. E o meu cliente, justo o meu cliente, não apareceu, cara. Ele mudou de ideia. Nossa senhora. E quando você trabalha no Success Fee, foi um ano de trabalho para ganhar zero. Se ele tivesse acordado de bom humor esse dia e assinado os papéis, a gente tinha ganho US$ 2 milhões, cara. Nossa. Então, Que balde de é, água fria. faz muita diferença. E as transações que morreram, que me deixam mais ressabiados, foram as transações que o advogado matou, sabe? Porque você sabe, se você tivesse com um advogado diferente, a transação tinha uma probabilidade de sucesso relativamente grande, era uma Uhum. transação boa, fazia sentido, as coisas estavam, né, caminhando, e aí o advogado, ele fala uma coisa de um jeito errado, e Ou aí... bate o pé numa cláusula específica e que não precisaria, poderia ceder naquele momento, né? Então, esses são os que me mordem mais, porque, assim, era uma coisa que podia ter sido evitada, né? Uhum. Mas a gente lida com o ser humano e o cliente tem as suas preferências, ele gosta desse advogado, não gosta daquele, e o nosso papel é instruir, né? Então você fala, olha, para esse tipo de transação, a gente tem que trabalhar com esse tipo de advogado. Para esse tipo de transação, a gente tem que trabalhar com esse tipo de advogado. Então, você não pode colocar um advogado combativo numa transação amigável, você não pode colocar um advogado amigável numa transação muito competitiva. Então, existe um pouco de ciência barra arte, né? Porque não Uhum. é científico, o processo nunca é, que é difícil de você, entre aspas, vender para o seu cliente, entendeu? No final, ele vai fazer o que ele está mais confortável e ele está certo em fazer o que ele está mais confortável. Mas, quando dá errado, você fala, puta, se ele tivesse me ouvido. Muito bem. Bom, então vamos fazer um breve intervalo e vamos lá para o segundo bloco. Boa, nos vemos em breve. Muito bem. A ideia agora nesse segundo bloco é a gente olhar para o futuro. Securato, comenta com a gente aqui quais são as suas recomendações, o que você diria para os empresários nesse momento. A gente está aqui no meio de uma pandemia, de um caos na área da saúde, área política, economia. Do lado contrário, tem uma bolsa subindo. Que recomendações você daria para os empresários nesse momento? Olha, é muito simples. Se você não tiver confuso nesse momento, você está mal informado, né? Porque qualquer pessoa que Muito boa. qualquer pessoa que está Perfeito. lendo o jornal, analisando tudo que está por aí, não está conseguindo colocar sentido no que a gente está vivendo. Uhum. Então, são de fato novos tempos. E nesses novos tempos, não adianta a gente pensar com a lupa do passado. Então, essa cara, é o principal conselho que eu dou para os meus clientes e estou agora falando para a nossa nova audiência. Então, a gente tem que olhar para o futuro com a lupa do futuro. O problema é que a gente não sabe qual é essa lupa ainda, né? Então, ainda existe um grau de incerteza grande, a gente não sabe como as coisas vão se desenvolver. Deixa a bolsa de lado, bolsa são outros drivers, outras relação causa-efeito, né? Pensa na economia real. E
eu acho que quem vive a economia real sabe o que eu estou falando, né? Porque muitos dos assessores que estão lá fora, eles estão só dando pitaco na transação dos outros, né? Eles nunca sentaram numa cadeira de gestão, eles nunca tiveram que tomar decisão, nunca tiveram que tomar uma decisão de mandar 20% ou 30% da sua força de trabalho embora. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu tenho a sorte, né, de vir de uma família muito empreendedora, então na minha família criou vários negócios, e pela minha jornada eu não tinha isso, né? E toda vez que eu sentava para conversar com meu pai, com meu irmão, no conselho da São Paulo Escola de Negócios, né, a resposta que eles me davam não, você não sabe porque você nunca geriu uma empresa, você não sabe porque você não sentou do meu lado. Eu fui lá resolver isso, né, cara? Eu não gosto das pessoas me falando de uma coisa que eu não sei. Uhum. Aí eu administrei uma outra faculdade, eu fundei alguns negócios, hoje eu sou CFO de um banco digital. Então, hoje, eu consegui uma coisa que poucos profissionais do mercado têm, né, que eu tenho um background acadêmico, né, eu sou professor, eu gosto muito de lecionar, né, estou terminando doutorado na USP, e fiz 2 faculdades, enfim, fiz MBA, essas coisas. Eu tenho background acadêmico e sou professor. Eu tenho background profissional, de mercado, né? Eu trabalho com investment banking há 20 anos, trabalhei em Wall Street, literalmente, e agora, nos últimos 5, 7 anos, eu fiz a minha formação de executivo, de empresário e executivo, né? Então, eu consegui preencher todas as caixinhas. Então, a gente tem que olhar para o business real, o business de tijolo, né? Ou agora bits, também, ele não precisa ser real, né? Ele só não é físico, mas ele é real. Uhum. Entender as relações entre fornecedores e clientes no pós-Covid, na nova realidade, como que essa transição, né, da pandemia, ela afeta o seu negócio, porque houveram mudanças. E toda vez que existe mudança, as pessoas superestimam a mudança no curto prazo, elas acham que vai ser muito maior, muito pior, muito melhor, e elas subestimam o impacto no longo prazo. Então, no longo prazo, vai ser mais profundo do que a gente está achando hoje. Eu garanto para vocês, está gravado, não está? Então Tá vocês vão, gravando. daqui 3 anos, você fala, pô, o Secola tinha razão. Mas porque é sempre assim, não é que eu sou gênio, cara. Funciona assim. Então você tem que entender o teu negócio, não tomar decisão no momento da transição, porque o cenário ainda está indefinido, né? Quando você toma decisões importantes no meio dessa bagunça, tem uma grande chance de ser a decisão errada. E aí, quando o cenário tiver mais claro, aí fica um pouco mais fácil. Mas você tem que olhar para a ótica, né, com a lente da nova realidade, não com a lente da realidade antiga. E é por isso que transações de fusões e aquisições uma tirada muito grande agora, né? Então, desde março até hoje, poucas transações fecharam. Uhum. As transações que fecharam, elas estavam sendo negociadas antes, e aí elas terminaram, né? Foi a última perna da transação que fechou agora. E nesse momento, então, a gente está agora em julho de 2020. Agora o mercado está começando a voltar. Agora a gente está vendo mais procura, a gente está vendo mais gente se mexendo, porque tem muita oportunidade no mercado. É, Muito. já aproveitando esse gancho, qual que as perspectivas que você enxerga para fusões e aquisições, tanto o segundo semestre quanto o ano que vem? Como é que você está enxergando esse mercado? Olha, o que acontece com uma transação de M&A, né, de fusões e aquisições, ela tem uma jornada longa. E no Brasil, ela é mais longa que nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum você fechar uma transação em 6 meses. Aqui no Brasil, é muito comum você trabalhar 1 ano e não ter fechado ainda. Né? É o contrário. Por quê? Vem da qualidade do mercado, né? Nos Estados Unidos e na Europa, a maior parte das empresas, elas são geridas por profissionais. Então, CEO profissional,
O CFO profissional, ele não é membro da família, ele não é acionista, foi alguém contratado para aquela função, né? Vou fazer um paralelo mais mundano para nós, né, seres mortais, né? Se você mora num prédio e você tem o seu zelador, é muito diferente quando o zelador mora no prédio e atende todo mundo, do que quando você contrata uma pessoa para vir às 8 da manhã, bater ponto, ser zelador e fechar o ponto e ir embora. As relações são diferentes, a Uhum. pessoalidade é diferente, o impacto é diferente, né? E o profissional, o CEO profissional, dos Estados Unidos e da Europa, ele está fazendo um trabalho. Então, para ele, comprar uma empresa é um trabalho. Vender a empresa que ele está é um trabalho. Se ele vende bem a empresa que ele está sendo CEO, ele é tido como herói. É mais uma experiência no currículo dele. Ele, com certeza, vai ganhar um bônus de saída. Não, isso aí tem um termo de golden parachute, né? Que vai ser muito interessante. O cara vai ficar 3, 6 meses sabático. E depois, quando ele tentar se colocar no mercado, ele é um profissional mais qualificado do que 6 meses atrás. Aqui no Brasil, a maior parte das empresas, elas podem, são familiares, têm gestão familiar, e até essas que têm gestão familiar, mais um CEO contratado, o CEO está lá há 40 anos. Uhum. Para dar parte da família, né? A maior Uhum. parte das vezes ele até ganhou ação, virou acionista. Esse cara, ele não se recoloca. Ele não está atualizado com o mercado, ele não tem as melhores práticas, ele não tem, né, o que o mercado precisa. E aí, se ele chegou nessa idade com 50 anos, 60 anos, com 70 anos, é muito difícil de se colocar. Aqui no Brasil, o CEO que vende uma empresa, muitas vezes, ele vai virar um desempregado, cara. Então, o processo decisório é muito mais longo. A Uhum. negociação é muito mais longa, né? Por que demora tanto tempo? Porque as pessoas precisam se convencer. Primeira conversa, vende tua empresa, o cara, não, imagina, o que eu vou fazer? A segunda conversa, a terceira conversa, a quarta conversa, ele começa a se imaginar, você coloca o cheque na frente dele, aí você mostra o cheque para a esposa dele, aí você ganhou o deal, né, cara? A gente sabe que quem toma as decisões importantes são as mulheres, nunca são os homens, vamos ser Sim, francos aqui. sim, com certeza. Então, a verdade é que é um processo longo. Bom, meu ponto era, voltando para o meu ponto, agora está começando a aquecer o mercado e a gente está começando a pensar em transações, né? Uhum. Quantas transações vão fechar em 6 meses no Brasil? Vão fechar em 2020? Poucas. Bocas. Então, as que estavam já acontecendo. A que você começar agora, não fecha esse ano. Não, não fecha. E se alguém está te falando que fecha, não está te enganando, cara. Não vai fechar. Então, assim, 2020 é um ano muito complicado para M&A. Mas, se a gente sair bem dessa crise, 2021 pode ser um ano fenomenal. O que eu estou vendo é que a crise impactou muitos negócios menos severamente do que se esperava, né? Então, as pessoas achavam que ia cair 40%, caiu 20%. É horrível cair 20%, não estou falando que é bom, mas... Assim, de novo, nossa expectativa de curto prazo é sempre maior do que a realidade. É minha tese, né? E eu acho que a gente tem aí uma demanda reprimida que vai dar uma estimulada na economia no final do ano. Então a gente vai ver um mini boom, né? Uma mini bolha. E tem muita oportunidade no mercado. Então, de novo, voltando à minha tese inicial, você tem que ver mundo pós-Covid, como ele será? Padrão de comportamento das pessoas, padrão de consumo das pessoas, padrão de trabalho das pessoas. E aí, a partir daí, você tem que colocar a tua empresa em 3 baldinhos. As empresas que se beneficiaram da pandemia, são várias. Uhum. A gente teve um processo de aceleração de transformação digital, se não tivesse acontecido isso, a gente ia demorar 15 anos para fazer, cara. Foi 15 anos em 6 meses. Uhum. Umas empresas se beneficiaram. Outras empresas sofreram muito, elas perderam com a crise. Né? Você vai ter o setor de turismo inteiro brasileiro, ele vai se reinventar. Até essa é outra questão que, já aproveitando o gancho, 3 setores que você acha que vão se beneficiar, que vão sair mais fortalecidos,
no pós-Covid e 2 ou 3 setores que você acha que vão perder força cada vez mais no pós-Covid? Porque eu não acho que assim o setor vai ganhar força ou vai perder força. Eu acho que tem setores que estão melhores adaptados para essa realidade, outros estão pior adaptados para essa realidade. Uhum. Os que são piores adaptados, eles vão ter que se reinventar. Então você vai ter transformações mais profundas. Mas o turismo não vai deixar de existir. E turismo é um dos setores que mais sofreu, né, com tudo que aconteceu. E aí o que significa se reinventar? Acho que vai ter mais turismo interno, que é muito bom para o Brasil. Já está tendo um turismo mais focado em aluguel de casas em vez de hotéis. E aí você vai ter toda uma indústria de concierge em torno de casas, né, para você manter as pessoas isoladas, né, pelo menos por um tempo, Uhum. que também está se desenvolvendo. Então, é reinvenção, na verdade, essa é a palavra-chave, né? Os setores que mais se beneficiaram foram aqueles mais digitais, mas aí você vai ter uma separação de quem realmente sabe fazer e-commerce e o mundo digital e aqueles que fingiam que faziam e agora não dá mais para fingir, né? Então, assim, aquela solução band-aid, aquela solução mequetrefe, ela não funciona mais hoje em dia, né? E tem um grupo de empresas que vai continuar no mesmo ritmo como sempre foram e vai voltar à normalidade. Eu acho que o impacto maior ele é cultural. Então, esses 15 anos em 3 meses que eu falei, as pessoas e os líderes reconhecerem que é possível você ter uma relação produtiva à distância. Então, acho que a gente vai ter mais flexibilidade para o home office. Eu acho que as empresas vão repensar o ambiente de trabalho, ou elas deveriam repensar o ambiente de trabalho, porque nessa nova realidade de você trabalhar bem da sua casa, o que você vai fazer no trabalho faz muita diferença. E aí eu estou vendo, né, diferentes caminhos. O caminho mais econômico, o caminho dinheiro, cara, eu preciso de 1/3 do espaço que eu sempre tive, eu vou fazer um rodízio dos meus funcionários e vou economizar em aluguel. Aluguel é um dos maiores custos fixos de qualquer empresa, especialmente se for serviço, né? Então você não precisa carregar esse custo e aí vai ter um movimento grande para isso, que eu já antecipo não vai dar certo. Uhum. Porque o maior valor, o maior ativo de uma empresa é a sua cultura. Como é que você faz cultura empresarial, né? Como é que você alimenta essa cultura quando as pessoas não se veem, né? Então, foi muito fácil para a gente passar pelo confinamento, porque a cultura já estava lá. As pessoas se conheciam, elas sabiam como trabalhar juntas, né? Sabiam o que esperar uma das outras. E aí, imagina que metade do seu time é trocado, do dia para a noite. É um exemplo hipotético. O que eu quero dizer ao longo do tempo, as pessoas vão entrando e saindo, de forma que aquela cultura que você criou, ela está diluída em metade da sua população. Como é que você mantém isso? Eu acho que vai ser muito difícil. Eu estou indo no caminho contrário. No meu escritório, na SPA, a minha ideia é fazer home office segunda e terça, então 2 dias da semana. Todo mundo, ninguém vai para o escritório. Eu vou ter algumas poucas economias com isso, porque eu não preciso manter toda a infraestrutura, não preciso manter ar-condicionado, não preciso, né? Uhum. Mas essa economia é banal, não é pela economia, Uhum. é pelo conforto, é pela flexibilidade e para manter viva a cultura do home office. É para as pessoas se criarem uma condição em que elas são produtivas em casa também. E os outros 3 dias, todo mundo no escritório. Então você vê, eu não vou ter economia de espaço. Uhum. Eu não vou economizar aluguel. Mas eu quero todo mundo no mesmo dia, no mesmo espaço, interagindo, trocando, para alimentar a minha cultura. Então agora eu tenho 2 culturas para me preocupar, a cultura do dia a dia e a cultura do home office. Mas eu acho que essa flexibilidade vai ser importante para os meus colaboradores, porque ninguém é da cidade de São Paulo, todo mundo vem do interior, vai para o interior, vai ver a mãe, vai passar mais tempo com a sua família, vai para a praia, então eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Bacana, muito bom.
Finalizando aqui o segundo bloco, vamos lá para o terceiro bloco, onde a gente vai fazer um bate-bola de dicas e recomendações aí do Securato. Bate bola, Leonardo, vamos lá. Vamos lá, nesse terceiro bloco, a ideia é você compartilhar algumas dicas rápidas. Um a dois livros que mudaram sua vida ou que te influenciaram muito e por quê? Essa pergunta é boa, né? Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ler aquilo que você gosta, né? Não adianta você começar a ler um livro e ficar se arrastando. Eu sou muito pragmático, cara. Eu acho que a vida é muito curta, você tem que ser feliz. Então, aproveita. O que eu faço, e que eu acho que é uma dica mais importante do que qual livro você vai ler, quando você lê um livro, tentar extrair o de melhor do livro, né? Você tentar replicar alguma dica, algum conhecimento, alguma situação na sua vida. Então, não passe o livro lendo de cabo a rabo, né, como entrando por um ouvido e saindo pelo outro ouvido, mas tenta viver o livro, tenta replicar o livro no seu dia a dia, nas suas experiências, e depois até criar situações para aplicar esse livro, né? Então, agora respondendo a sua pergunta, que eu acho que a minha primeira resposta é mais importante do que a segunda, é o livro How to Win Friends and Influence People, um livro da década de 40, 50, que fala como você interage com as pessoas, né? Essa eterna negociação do seu dia a dia, como você conduz isso. E a lição mais importante que eu aprendi desse livro foi: você não precisa ganhar todas as batalhas, né? Isso tem uma aplicação útil, né? A aplicação no seu dia a dia é super importante, porque às vezes a gente está certo, né, Leonardo, a gente sabe que você está certo, ou eu sei que eu estou certo, mas você levar a discussão até o final para provar que você está certo, só prova que você está certo e nada mais. E isso pode ser um enorme desperdício, porque você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar um amigo, de fechar um deal ou de avançar algumas posições. Às vezes, é mais inteligente você dar um passo para trás, né, recuar e deixar a outra pessoa, né, entre aspas, ganhar essa discussão, mesmo você sabendo no seu íntimo que você está certo e ela está errada, em função da situação. Então, é ser tático no dia a dia, né? O que você quer com essa discussão? E não pode ser você quer esfregar na cara do outro que você está certo. Isso não te leva a nada. O que você quer é muito específico. Às vezes a gente quer um preço melhor, às vezes a gente quer um termo melhor. Então, o, o outro livro é um livro de negociação que você vê que eu estou muito envolvido em negociação, né? São as coisas que estão mais me valorizando. Se chama Never Split the Difference. Então, ele tem várias técnicas bacanas que vão te ajudar numa negociação. Mas, assim, hoje eu estou muito no audiobook, então tem vários livros que eu recomendaria. The Eight Dimensions of Leadership, que te explica como é que as pessoas têm um biotipo diferente, como você trabalha eles. Eu estou lendo o diário da Anne Frank, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. A menina ficou mais de 3 anos confinada no sótão da casa dela, né? Do You Talk Funny é um livro de um comediante que faz stand-up comedy, e ele fala como falar em público. Eu li o livro da Michelle Obama, né, Becoming. Eu não gostei dela. Eu achei ela pobre, cara. Não gostei. Mas tem lições importantes de como os Estados Unidos funciona, de como é ser presidente dos Estados Unidos. E eu confesso que eu terminei meio deprimido o livro, né? Porque os presidentes no Brasil, eles se expõem demais, eles não se preservam, eles não têm tática, eles não têm planejamento. A primeira-dama não está fazendo nada, ela fez um papel importantíssimo como primeira-dama. Então, são coisas que são tão fáceis de mudar e fazer que dá certo. Gostei muito de Bad Blood, que é de uma venture capital americana, né?
Theranos, que enganou o mundo, enganou os principais investidores, é um caso de fraude. Born a Crime, que é um livro de um cara que nasceu na África do Sul, monta um pouco do dia a dia do apartheid. Aí tem o que mais? Black Swan, muito legal. Black Edge, muito Aham. legal. The Everything Store da Amazon. Puxa, Homo Deus, Sapiens. Aí, para quem é pai de menina, leia Under Pressure, fala das pressões que as meninas têm, que são diferentes das pressões que os meninos têm em ser teenager. Então, assim, eu gosto muito de ler, e eu gosto de ler coisas diferentes, então eu acho que a gente tem que buscar aquilo que interessa, aquilo que está naquele momento, e tirar o melhor dos livros mesmo. Muito bom. Eu vou colocar depois essas recomendações que você sugeriu aqui para o pessoal nos links abaixo. Se você tivesse que eleger 1 a 3 mentores, pode ser a pessoa próxima ou não necessariamente de trabalho, ou pessoas que você simplesmente admira e tira alguma inspiração dela, quem seriam essas pessoas? Essa pergunta é boa e eu devia ter uma resposta pronta, né? Porque ela vai aparecer algumas vezes na minha vida, mas eu não tenho. Pensando aqui de bate-pronto, certamente o meu pai. Meu pai é o grande mentor da minha vida profissional. Algumas coisas eu segui a recomendação dele cegamente, que é uma coisa que vai muito contra o meu instinto, né, cara? Eu não faço nada cegamente. Mas algumas coisas eu resolvi fazer, eu vou fazer porque você está falando, mas não sei por que eu estou fazendo isso, não. E deram certo, né? É Então, confiança. confiança cega mesmo. Mas Aham. aconteceu e foram momentos importantes. É, Aí tem alguns dos meus chefes, né? De novo, são aqueles momentos que marcam a tua vida, são as encruzilhadas, né? Acho que o Steve Cunningham foi importante. Ele que fez a maior parte das minhas promoções, e, e acho que a recomendação que ele fez para mim que mais me marcou e que me mudou, né? Foi que eu precisava que a minha equipe gostasse de mim. You need that, ele falou. Porque, né, eu tratava as pessoas como eu sempre fui tratado, de uma forma muito pragmática, está certo, isso aqui está errado, isso daqui está ruim, isso daqui está bom, Uhum. faz isso, faz aquilo. E ele falou, não, eles têm que, você tem que ser um mentor para eles. Eles têm que se orgulhar de trabalhar com você. Eles têm que querer trabalhar com você. Eles têm que gostar de você. Eu sempre tive um relacionamento bom com todo mundo, não tinha um problema com isso, tratava todo mundo de forma respeitosa, mas, assim, muito duro, muito exigente, né? O trabalho é trabalho, tem que estar num nível de qualidade, e eu acho que essa conversa, ela realmente mudou minha vida. Então, e foi me moldando ao longo dos tempos. Acho que já deu para entender. E Legal. acho que a terceira ponto, eu vou colocar de forma geral, os meus colegas de trabalho, com quem eu aprendi muito, e alguns clientes, porque cada cliente você aprende uma coisa nova, você se desenvolve. Então, essas 3 dimensões aí, né? Família, chefe, colegas e clientes. Muito bom, excelente. É, muito obrigado pelas suas dicas, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, Securato. Foi muito bom ter você aqui conosco. Espero que você venha mais vezes contar novos casos, dar novas dicas para a gente. Muito obrigado mesmo. Bom, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos gostem, e convido aí para me seguir no LinkedIn. Eu trabalho bem com o LinkedIn, sou super conectado, sou super acessível, né? Se você perguntar alguma coisa para mim, provavelmente eu vou responder muito rápido. De vez em quando falha porque, né, a gente está meio ocupado, né? Sim, Mas será um prazer estar em contato com todos vocês. show de bola. Eu vou deixar o link, o seu, né, LinkedIn aqui embaixo, da Sampo também,
para quem quiser fazer contato com você. Obrigado, Leonardo. Valeu, obrigado. Muito bem, excelente entrevista. Gostaram? Se gostou, compartilhe, se inscreva no canal, aproveite para clicar nos links abaixo que eu deixei, das indicações dos livros que o Securato recomendou, participe do nosso canal e até o próximo episódio na semana que vem. Um forte abraço!